Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui não, né? Vamos ler aqui a matéria aqui do UOL e outra matéria acho que do UOL também, em relação a esse jogo do Palmeiras agora contra o Vitória, que foi um jogo em que empatamos, né? Foi um jogo muito fraco do Palmeiras. Não é que foi fraco, foi produtivo. Tivemos muito mais posse de bola, muito mais chances no gol, muito mais atividade com a bola, muito mais chances. A gente criou muito mais do que eles. Porém, ficamos no empate, ficamos no 0-0. Para mim, não tem essa de chamar time de pipoqueiro, não, não, nada disso. O Palmeiras jogou bem. A bola só não entrou, velho. O Alan jogou demais, demais. O moleque é liso demais. Muito liso, muito liso. Muito liso mesmo. Ele é mais liso que o Estevão. Posso estar cometendo um sacrilégio aqui, mas ele é muito liso. Tava demais, moleque. Ele tá voando. E a gente, infelizmente, acabou empatando, somente empatando com eles, que foi um placar muito magro, né? É, o Palmeiras poderia vencer até com o time, terceiro time dos caras. Só que os caras estão na zona de rebaixamento, os caras estão lutando pela vida. Então é mais difícil ver esse time que tá lutando pela vida. É muito difícil. Os caras não vão dar a vida, literalmente. Então fica mais complicado e tal o jogo. Porém, a gente tinha time para poder vencer os caras, independente do que acontecesse. Porém, não aconteceu. O gol não veio. Independente do que a gente fizesse, nada dava certo, nada entrava, a bola não entrava. E a bola não entrou até o final, em que o juiz apitou, acho que com 7 minutos a mais, eu acho. Ele deu 6, depois deu 7. Então foi uma partida que a gente produziu muito, tá? Claro que se chegasse na final, perde. Porém, cara, a gente tem que entender que a gente tá voltando de data FIFA, a maioria dos titulares não estavam disponíveis e, e os titulares que estavam disponíveis não estavam no 100%, né? Então, na Libertadores vai estar, o time inteiro. Vai ser outro jogo, entendeu? Então é muito melhor lá na frente. Por enquanto mesmo agora, é isso. Esse jogo aqui realmente foi lutando pela vida também, já que nós não podíamos deixar a peteca cair. E deixamos ela cair. Porém, o Flamengo também tropeçou. O Flamengo, da mesma forma, tropeçou pior do que a gente. Tanto que perdeu, ó. O Fluminense perdeu. O Fluminense ganhou do Flamengo, ó. Gol do Lúcio Acosta e do Kevin Serna, ali numa falha bizarra do Rossi, graças a Deus. Rossi deu uma falha ali bizarra ali e deu o gol ali pro Kevin Serna abrir o segundo para o Fluminense. Bom, ele deu sorte, ele está em somente 2 pontos agora atrás, e não mais três. Porém, independente de ser três ou dois, beleza? Independente de ser três ou dois, não, tá decidido. E podia ser três. Podia ser da mesma forma que ia ser três, não ia mudar. Porque a gente só precisa de uma partida para poder mudar o jogo. É uma partida que eles perdem, a gente ganha, que a gente ultrapassa. Independente de ser três ou 2 pontos, beleza? Porque a gente vai ficar com uma vitória a mais, consequentemente, lá na frente. Beleza? Mas foi um jogo abaixo? Eu não acho que foi um jogo abaixo. Eu só acho que foi um jogo que a bola não entrou. O auge do futebol, o ápice do futebol, o futebol existe para ter gol. E o gol não teve gol. Porém, o Fluminense, ó, o Palmeiras jogou muito bem. Jogou bem. Não foi um jogo abaixo, não foi. Só não teve gol. O gol que não entrou. É, então, ou por exemplo, o Flaco Lopes, ele jogou, né, acho que quase uns 90 minutos, ou jogou 90 minutos, não sei. Ele já estava descansado, né? Mas o Vitor Roque, no segundo tempo, ele não estava descansado. De voo fretado. Ele, o Facundo, o Emi Martinez, o Gustavo Gomes, todos eles vieram de voo fretado. Todos eles estavam cansados. É natural que eles estivessem muito cansados, devido ao fato de terem vindo de voo fretado e direto para o jogo, praticamente, tá? Praticamente, não veio para o jogo diretamente, mas foi praticamente. E não pôde ter uma recuperação tão boa, não pôde ter um descanso tão bom, porque voo fretado, né? Pô, não é a mesma coisa de você deitar na tua cama e dormir.
Então, isso afeta demais, porque o cara que não dorme direito, ele não consegue descansar totalmente os músculos, né, do jogo, e também ele vai tomar piores decisões do que quem dormiu mais, beleza? Afeta muito a tomada de decisão, afeta muito a velocidade de reação, afeta muito o físico. E isso tudo, juntando no jogo, acaba que o cara não consegue desempenhar tão bem quanto ele desempenharia se ele tivesse dormido 12 horas, por exemplo, né? Exemplo aí de um sono bem alto, 12 horas e tal. Que é geralmente o que atletas de muito alto rendimento, como corredores, jogadores de basquete, atletas de, por exemplo, natação, eles fazem 12 horas mais ou menos de sono. É basicamente metade do dia dormindo. Absurdo, né, de sono. 12 horas de sono, geralmente é o que esses caras é, fazem, né? E um jogador de futebol é o mesmo. Inclusive, o jogador de futebol, para mim, é muito mais sedento que basquete e natação. Natação depende, tá? Eles treinam demais. Mas o jogador de futebol realmente cansa demais. Os músculos da perna, não só. Quando você joga uma partida de futebol, não é só os músculos da perna que trabalham, do corpo inteiro. Tanto que quando o cara ele tá parado há anos, ele vai jogar uma partida de futebol, ele fica com o corpo inteiro doendo, todos os músculos do corpo. Costas, abdômen, bíceps, todos. E o jogo de futebol ele joga ele joga duas partidas por semana. Aí você tem que jogar a partida, daqui a 3 dias você vai jogar de novo. Tem um dia para recuperar, outro já para começar a treinar, no outro você treina e já vai para jogar a partida. Entendeu? Então é muito rápido. O cara, o tempo de recuperação dos caras é muito curto. O ideal seria ter uma partida por semana ou uma partida a cada 5 dias, 5, 6 dias, que seria o ideal para uma recuperação perfeita em que teria menos lesões. Só que isso não ocorre no futebol brasileiro, e só ocorre, por exemplo, na Liga MLS, né, ou nas ligas aqui inferiores, aqui Paraguai, Uruguai. Mas voltando aqui a falar do jogo, realmente não foi uma partida perfeita, não foi uma partida, sinceramente, de altíssimo rendimento do Palmeiras. Porém, não jogou mal. Só não conseguiu fazer o gol. Só que esse problema só vai persistir por hoje. No próxima partida, não vai ter esse problema mais. Porque vai ter todo mundo. O Flamengo não conseguiu vencer o Fluminense. O Palmeiras vai golear o Fluminense. Isso aí é sem dúvida. Ok? Sem dúvida. Vai golear o Fluminense. O time do Palmeiras é infinitamente melhor do que o do que o do Fluminense. E o Fluminense tá vendo uma fase boa, mas não adianta. Não vai chegar aqui e vai levar um vareio, beleza? Mas destacar aqui que o Thiago Couto, o goleiro do Vitória, fez 9 defesas. A gente fez 9 chutes, o cara defendeu os 9, inclusive, ele tirou um gol de cabeça do cara. Se não me engano, o Facundo Torres cabeceou baixinho. Ele pegou, cara. Esse gol o cara tirou, velho. Que defesa. Que defesa. Aqui é uma defesa excepcional do goleiro aí do Vitória, né? Jogou demais para a nossa infelicidade, né? Mas é salientar que tem 4 partidas ainda, duas final. Final, depois da final, mais duas, né? Aí acaba. Aí realmente acabou. Mas até lá tem bastante jogo, tá? Até o final tem bastante jogo ainda. É muito importante que não deixemos a peteca cair, não vacilar mais. Porque se a gente vacilar, a gente não vai passar os caras. Vendo se os cara vacilou aqui. A gente vacilou também, aí ninguém passou ninguém. Aí a gente não pode vacilar. Inclusive, eu não sei se o Cruzeiro venceu. Deixa eu ver aqui. Cruzeiro. A Cruzeiro vai jogar amanhã. A Cruzeiro vai jogar amanhã? É verdade, vai jogar hoje, quinta, 4 horas. Nossa, que horário estranho. 4 horas numa quinta-feira. Nossa. Mas vai jogar amanhã, no caso, né? No caso, hoje. É, então, é não deixar a peteca cair mais, jogar todo jogo como se fosse uma final, porque cada jogo vai ter agora uma final.
E não pode vacilar mais, porque a gente dependeu muito do vacilo do Flamengo agora. Se o Flamengo não vacila, ele abre 5 pontos. Ia ficar difícil demais a gente chegar. Ok? Então é não vacilar mais. A gente teve sorte hoje. A gente vacilou, os caras vacilaram mais ainda. Se a gente não tivesse vacilado, era primeiro lugar já. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aí. Espero que tenham gostado. Eu dei aqui minha opinião acerca desse assunto aqui. É, vai ter mais vídeo hoje e tal. Vai ter mais uns 2 vídeos hoje, né? E manter aí a sequência.